Boa noite. Mudança no secretariado em Santos. O prefeito Paulo Alexandre Barbosa anunciou hoje novos nomes para compor o primeiro escalão da administração municipal. A principal é a fusão de duas pastas, a de Relações Institucionais e Cidadania com a Assistência Social. O resultado é a Secretaria de Desenvolvimento Social, que vai ter à frente Flávio Jordão. Outra alteração é na pasta da Cultura. Fábio Nunes deixa o cargo para disputar as eleições do Legislativo Estadual. No lugar dele assume Rafael Leal, que era titular do Turismo e já atuou como secretário adjunto de Cultura. Para o lugar de Rafael Leal, no Turismo, foi indicado o ex-vereador e ex-presidente da Prodesão, Odair Gonzalez. Carlos Alberto Russo deixa a Secretaria de Serviços Públicos. Ele vai ser substituído pela engenheira Fabiana Ramos Garcia Pires, funcionária de carreira da Prefeitura. Alunos da Rede Municipal de Santos ainda não receberam os novos uniformes e material escolar. Situação que incomoda os pais. Isso daqui? Cadê a camisa? Eu não ganho com a camisa não. Às vezes. Você não ganhou ou você não veio? Eu ganhei. Esse ano ainda não entregou, né? Entregou esse ano? Não. Estamos em frente à escola 28 de fevereiro, no bairro do Saboó. Pois é, tem muita criança indo para o colégio sem uniforme. Por que ele está sem a camisa, seu neto? É que ele foi para minha casa, minha filha trabalha, e molhou. E eu fui obrigada, porque só tem do ano passado ainda, né? Não receberam uniforme ainda. Vocês ganharam o material desse ano? Escolar e uniforme? Não. Eu acho que eles deviam dar no começo do ano, né? Pra gente ter todo mundo, que tem gente que não tem condição. Todo ano que inicia o ano letivo, tem os atrasos na entrega desse material que a prefeitura acaba atrasando, né? E do ano passado só veio só esse daqui fininho, não veio nem o grosso. E diminuiu até o material. O problema que nós encontramos aqui nessa escola municipal do bairro do Saboó está acontecendo em toda a rede municipal de Santos. Está faltando uniforme e material escolar. Quem está vindo de uniforme para a escola é porque tem alguma peça do ano passado. A prefeitura reconhece essa situação, mas diz que o problema só vai se resolver no mês que vem. Mas se é um processo licitatório repetidamente todo ano, eu não entendo por que do atraso. O secretário de Educação explica por que o problema aconteceu. Tecnicamente, nós iniciamos o processo licitatório no mês de abril de 2017. Todo o trâmite de orçamentos foi finalizado no mês de outubro. O pregão eletrônico aconteceu no mês de novembro. O que acontece hoje num cenário de crise é óbvio que a disputa entre as empresas acabam sendo um pouco mais acirradas, né? Então, as empresas que acabam se sentindo desprotegidas dentro do processo licitatório acabam entrando com recursos no Judiciário, no Tribunal de Contas, e esse processo foi suspenso pelo Tribunal de Contas dentro do limite legal. Ele acabou levando o pregão que tinha sido feito em novembro, o novo pregão aconteceu em janeiro. Após o pregão, todo o trâmite burocrático de homologação, assinatura do contrato. A partir da assinatura do contrato, o prazo pela lei de licitação, a lei 8666, prevê os 45 dias de entrega do fornecedor. E são esses 45 dias que vencem agora no começo de março. Mas não obstante a esse prazo, nós pressionamos todos os fornecedores pessoalmente, a equipe ligando, para que a gente consiga antecipar essa entrega para o munícipe. Atualmente, a Baixada Santista tem 14 casos suspeitos de febre amarela. A informação é da diretora do Grupo de Vigilância Epidemiológica do Estado, Irati Nunes. Há ainda 3 mortes que podem ter sido causadas pela doença, que também estão sendo investigadas. A campanha de vacinação nas 9 cidades da região segue até o próximo dia 17, quando acontece mais um dia D. Hoje é dia de Santa Baquita. Em Santos, cidade onde aconteceu o milagre que levou à canonização, centenas de fiéis pediram e agradeceram por graças alcançadas. Olhos fechados, terço na mão, momento de oração e fé. Imagem que traduz o sentimento dos fiéis que vieram demonstrar gratidão à Santa. A senhora já recebeu alguma graça com a intercessão da Santa? Graças, muitas graças, muitas. A última foi a venda de um apartamento que estava muito difícil de vender, e eu fiz um pedido para ela. Em menos de 3 meses esse apartamento foi vendido. Há 6 anos atrás eu caí e quebrei a coluna. Aí eu saí do hospital de cadeira de roda, o médico disse que eu não ia andar mais.
E hoje eu estou aqui, operei, pus 8 pinos, estou aqui andando e agradecendo a Santa Baquita. Devotos lotaram a igreja para participar da missa em homenagem a Santa Baquita. A alegria de estarmos caminhando no caminho do Cristo, onde Baquita também faz essas experiências. Então Baquita não está longe de nós, está próximo. Josefina Baquita nasceu no Sudão, no norte da África. Foi sequestrada, levada para a Itália e vendida como escrava. Teve uma vida de sofrimento. Aos 17 anos, entrou para o convento. Morreu aos 71 anos. Ela se tornou santa no ano 2000. O milagre que confirmou a canonização aconteceu em Santos. Baquita era conhecida por ter um imenso amor a Cristo e deixou um exemplo de perdão a todos os católicos. Um dos escritos dela diz, ela gostaria de encontrar com todos aqueles que machucaram, maltrataram e beijaria a mão pedindo perdão. Os fiéis vêm para agradecer, outros vêm para pedir graças. Mas uma coisa é igual para todo mundo. Quando os devotos chegam aqui pertinho da imagem da santa, é difícil segurar a emoção. É demais, não tem... Não dá nem para falar. Não dá nem para falar, é tanta emoção que... Não tem... Fica até emocionado. Desculpa. É difícil falar. É difícil falar mesmo. Ela tem um poder muito grande. A minha santa. O milagre que levou à canonização foi concedido a Erva da Costa Onishi, na época com 69 anos, hoje já falecida. Ela morava na cidade e sofria de diabetes. Foi curada após esfregar a imagem de Baquita em feridas nas pernas. A missa que o repórter Fabiano Roma acompanhou foi na paróquia que leva o nome da santa na Vila Nova. Falar agora de carnaval. O troféu Estandarte Unisanta já tem data para ser entregue, 20 de fevereiro. Cerca de 10 mil votos foram contabilizados no 7º Prêmio Estandarte Unisanta. A escola vencedora do público foi a mesma que levou o título na opinião dos jurados, a União Imperial. O enredo da agremiação do Marapé foi Niquice Samba Calunga, a saga do meu batuque. A segunda colocada no gosto popular foi a Unido dos Morros com 9,99. A escola trouxe o enredo O Bem Me Quer, Mal Me Quer dos Grandes Amores. Já a X9 ficou com a terceira posição no Prêmio Estandarte Unisanta, com 9,96. A pioneira contou a história do movimento armorial, iniciativa que buscava criar uma arte erudita a partir de elementos da cultura nordestina. Santa Cecília TV, mais uma vez, mostrou todo o carnaval ao vivo, com exclusividade. Foram mais de 10 horas de transmissão. Trabalho que mobilizou mais de 100 profissionais. Tudo para encontrar os melhores ângulos e imagens. Eu só tenho a agradecer ao Marcelo, que é meu irmão, meu amigo. E fui lá, troquei uma ideia, conversei com ele. Ele entendeu a importância que seria a transmissão da Santa Cecília TV para a nossa região. No set montado especialmente para a transmissão, recebemos convidados especiais e autoridades. A alta direção da Unisanta também marcou presença. O mais importante é que estamos aqui comprometidos, responsáveis com o telespectador, com as escolas de samba principalmente, com a Baixada Santista. Não poderíamos deixar de transmitir a maior festa popular do nosso país, que é o Carnaval, a cultura sendo referenciada, a cultura destacada como um meio de tradição também da nossa cidade de Santos, e as escolas de samba que tanto também trabalharam, se sacrificaram, e eu estou surpreso, Carlos, estou realmente surpreso de ver a beleza de cada uma delas. A Santa Cecília não pode deixar de estar sempre apoiando a nossa comunidade
e tudo que implica em valorizar, não é, a nossa região e o esforço das pessoas. O carnaval também é santista, também é da Baixada Santista. O retorno que a gente recebe da nossa comunidade, de todo mundo, é muito grande. Então, é um acreditar, sim, em que é possível fazer, é possível investir e cada vez mais a Santa Cecília estará sempre defendendo tudo que represente o bem da nossa comunidade. O TSE deve reavaliar a possibilidade de políticos condenados em segunda instância pela lei da ficha limpa disputarem as eleições. Veja agora no Brasil em 1 minuto. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Fux, disse que a possibilidade de candidaturas de políticos com ficha suja, com liminar, vai ser discutida em plenário por ele e os outros 6 ministros. A lei barra condenados em segunda instância, mas abre uma brecha se o candidato conseguir decisão provisória no Superior Tribunal de Justiça. O deputado João Rodrigues foi preso hoje no aeroporto de Guarulhos pela Polícia Federal. Ele voltava de viagem dos Estados Unidos. A prisão imediata foi determinada pelo STF. O parlamentar do PSD foi condenado a 5 anos e 3 meses de reclusão em regime semiaberto por fraude e dispensa de licitação. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse que se a reforma da Previdência não for votada em fevereiro, poderá ficar para novembro. Mas para ele não seria uma catástrofe. A análise do texto na Câmara está marcada para começar no próximo dia 19. Falar mais sobre política, recebo o cientista político, professor universitário Iberê Sina. Iberê, boa noite. Boa noite. Como nós vimos aí, o deputado federal João Rodrigues, condenado em segunda instância, foi preso hoje. Isso pode refletir no caso do ex-presidente, que também já foi condenado em segunda instância, Iberê? A lei, o que está valendo é isso, né? Até que você recorra, existe aí uma linha dizendo que os graus de recurso ainda não se esgotaram. Então não poderia ser em segunda instância. Mas é uma discussão a posteriori. É que está se discutindo muito em função de Lula. A lei existe, foi votada, da ficha limpa, é muito clara, né, que se julgado por um colegiado, vale segunda instância e ficaria inelegível e a prisão também poderia ser decretada. Agora, como é o Lula, está se levando para se discutir se pode ou se não pode. O que vale hoje é o que a lei diz. Né, Iberê? O que vale é o que a lei diz. Agora, existem alguns ministros que defendem aí que os graus de recurso ainda podem subir para o Superior Tribunal de Justiça e posteriormente ao Supremo Tribunal Federal. Que é o caso de alguns ministros que defendem que, se não for em segunda instância, no TRF4, né, que ele foi condenado, pelo menos o Superior Tribunal de Justiça. Sem dúvida, precisava ter uma instância superior. Que suba uma instância e aí sim aí não tem discute mais e ninguém fala mais sobre isso. Ainda falando em condenação em segunda instância, esse voto favorável na condenação do João Rodrigues, né, do deputado, do ministro Moraes, Alexandre de Moraes, que defendia isso, né, antes de ser ministro e que manteve de alguma maneira aquilo que ele pensava no voto dele, alegando que deve ser preso em segunda instância. Ele tinha sido, quando ele foi sabatinado pelo Congresso... E em livros, né, que ele já tinha escrevido. Ele diz, é defensor de que deveria ser preso em segunda instância. Mas existia uma expectativa, porque quando via ministro do Supremo, nunca se sabe também como é que vai ser. Ele não tinha ainda se pronunciado. E aí ele manteve a coerência com aquilo que ele vem vendendo. Muito embora ele isso tenha... em votação na segunda turma, na segunda turma, não no colegiado. Mas aí tem outros que já estão mais tempo lá, que pode mudar o voto. Quer dizer, essa é a história do Supremo. Mas ele, pelo menos, manteve a coerência. Bom, reforma da Previdência, capítulo 8.435. Agora está marcado para o próximo dia 19, mas eu já ouvi dizer dia 28 de fevereiro essa votação. Você acredita ainda que o governo vai conseguir os votos necessários, Iberê? Eu tenho lá, assim, parece que abriram o caixa, parece que agora até ele vai viajar para o Carnaval, está levando uma comitiva de 60, 80, 90 pessoas. Tudo vale, né? Eu acho até que faltou um pouco, segundo o ministro Marum, já existe esse número, né? O próprio relator abriu definitivamente o processo, dizendo que nós vamos ouvir desde que você me dê o voto. Quer dizer, então isso virou realmente um balcão de negócios.
Já o presidente do Senado, o Eunício, diz, olha, vocês estão brincando aí, de repente não vai dar tempo de eu fazer nada aqui. Então, já pôs a faca no pescoço também, dizendo que o Senado não vai ficar a reboque das decisões da Câmara dos Deputados. Para que as pessoas entendam, não, são duas votações na Câmara e mais duas ainda no Senado. O Eunício falou hoje que ele começou a defender a possibilidade de se votar em novembro, depois das eleições. Então, mas aí assim, até porque muitos têm medo de tomar assumir as posições agora e prejudicar no processo eleitoral. Então, a possibilidade de empurrar tudo isso para depois das eleições, aí eles não terão medo do voto. Aí pode votar à vontade, já me reelegi ou não. Então aí fica mais à vontade para poder votar. Mas não tira um pouco da legalidade, vamos dizer assim, porque aí de repente você teria uma nova Câmara, um novo Congresso Mas isso a partir de janeiro. Mas aí é outra história, eles não estão preocupados. Eles estão preocupados em passar isso aí. Essa é pífia, essa reforma, porque vai tirando daqui, vai tirando dali. É uma reforma, na verdade. E a lei, é a legislação que mais sofreu alterações ao longo de todo o processo democrático do Brasil. É a lei que mais sofreu alterações. O Rodrigo Maia, inclusive, já defendeu também que se ficasse para novembro, ele teria que ser consultado o novo presidente ou quem fosse eleito, porque aí seria assunto do nova presidente. Bom, o Arthur Maia disse que mudanças podem ser feitas na proposta, desde que tragam votos para aprovação, que é um pouco disso que você já falou. O governo está sinalizando de todas as maneiras aceitar praticamente qualquer tipo de mudança, não é? Ali é assim, os deputados claramente têm vindo a público dizendo assim, eu não concordo com isso. Ele manda um recado para o governo. Aí o governo senta a ver quantos votos ele vai mudando a vírgula, com quantos ele vai agradar. E isto dá uma justificativa também para que aqueles que estavam contra dizerem, né, com uma cara muito lavada, agora eu sou a favor. Né? Então esse agora eu sou a favor é um jeitinho brasileiro de poder se livrar. Bom, você já citou aí o ministro da Secretaria de Governo, né, o Carlos Marum, que associou também, Iberê, o aumento da violência ao aumento do combate à corrupção. Ele foi muito infeliz, porque na verdade ele quis dizer que a Polícia Federal e o Ministério Público, as forças não estão cuidando dos bandidos porque todos ficaram voltados para a corrupção. Desculpa, ministro, mas a corrupção é um crime. E esse crime levou muito dinheiro. Como nós não temos dinheiro, não dá para se investir na segurança. Se nós tivéssemos 50% do dinheiro que foi levado por uma série de corruptos, eu acho que daria para construir, a gente tem um problema na fronteira, daria para construir um muro muito alto em toda a fronteira brasileira. Aí você aumentaria a segurança. O que existe uma correlação entre não ter dinheiro para investir em segurança, mas também não se justifica que eu tenha que abandonar o crime da corrupção, que são bandidos que matam mais pessoas porque negam verba para a saúde, negam verba para assistência social. Então, esses também roubam, né? E aí você vai falar, agora tem que pegar o batedor de carteira ou... Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos fechar os olhos para esse assunto e cuidar daquele então outro lá. Ele não foi muito feliz na frase. Poderia ter sido melhor. Um outro assunto que tem chamado a atenção e ocupado espaço aí no noticiário, não é, Iberê? É o fadado auxílio moradia aos juízes. Entidades e classes da magistratura alegam que o STF ainda não pode julgar essas liminares. Por que e o que pedem essas liminares, Iberê? Porque, na verdade, o Fux lá atrás, em 2013, né, ficou com o processo na gaveta. Ele concedeu uma liminar e ficou o processo lá. A Carmen Lúcia diz que vai pautar isso em março, a discussão do Supremo. Até então, né, não foi ainda julgado o mérito da liminar. Por isso que os juízes estão dizendo isso, ainda não dá para julgar. Eu tenho que ter o mérito julgado para depois levar ao Supremo. Mas isso aí tem toda uma história, envolve até a filha do próprio ministro Fux, que é desembargadora no Rio. Então, assim, não sei se você tem ideia de quanto custa isso para o Estado. 475 milhões. Por ano? Por ano. Porque você tem uma correlação do Estado, depois aí foi ampliado para os juízes federais, juiz do trabalho, e aí nós vamos...
aí não tem mais como parar. Primeiro, que não esqueçam que esse dinheiro não vai ser ressarcido, porque ele é recebido de boa vontade, de boa moral. Ele não é... Então esse dinheiro já foi. Não é ilegal. Não é ilegal. E aí você tem ainda alguns juízes que pediram retroativo. Porque quando deu lá a liminar, falou, bom, eu tenho direito então desde 2013, eu quero receber tudo. E aí vem um pacote de dinheiro, 200, 300 mil, na folha, entendeu? Porque ele está recebendo um atrasado. Berê, obrigado mais uma vez e boa noite para você. Futebol. Em jogo disputado, a Portuguesa Santista venceu o Olímpia em casa e assumiu a vice-liderança da Série A3 do Paulistão. A partida foi transmitida ao vivo e com exclusividade pela Santa Cecília TV. Jogo emocionante do começo ao fim. Aos 7 minutos, o Olímpia mostrou que veio disposto a vencer. Depois da bola bater na trave, o lateral Leonardo pegou o rebote e abriu o placar. 1-0 para os visitantes. Do Olímpia! 20 minutos depois, a Briosa reagiu. Em uma disputa de bola dentro da área, o camisa 3, Dema, empatou o jogo, 1-1. A Portuguesa Santista foi para o ataque para virar o marcador. No finalzinho do primeiro tempo, o meia Carlos Alberto chutou no canto esquerdo. 2-1 para a Briosa. Foi sensacional ver a torcida gritando, primeiro gol a gente nunca esquece, né? Tanto que eu tirei a camisa ali, tomei amarelo, mas foi mais na emoção, da felicidade. Eu falei ali hoje cedo que a Portuguesa é minha casa, tanto que eu fiz ali na comemoração. Na etapa final, a equipe do interior voltou com tudo em busca do empate. Aos 2 minutos, Robinson marcou de cabeça, 2-2. Mas aos 19 minutos, o Wendel recebeu e chutou. Portuguesa Santista 3 e Olímpia 2. A sensação e a impressão do jogo, e é engraçado estar dizendo isso, mas é um sentimento que de verdade eu tenho, é que a gente tinha noção das dificuldades, mas uma confiança absurda de que venceríamos o jogo. Com a 4ª vitória seguida, o time comandado por Sérgio Guedes terminou a 7ª rodada na vice-liderança da Série A3, com 15 pontos. O próximo desafio já é sábado, às 4 da tarde, contra a Matonense, em Matão. Primeiramente é descansar todo mundo, é ter um time equilibrado, com intensidade, com redução de espaço. A competição prioritariamente cobra isso de você, para que a gente consiga, com volume, nas ocasiões certas ou propícias, ser eficiente e ter vantagem. E a boa fase de Sérgio Guedes, à frente da Portuguesa Santista, despertou o interesse de um time da Série A1 do Paulistão nesta semana. O São Caetano tentou contratar o técnico, que recusou a proposta. Na coletiva, ele falou sobre o assunto. Eu tenho origens aqui, eu tenho mais do que identidade, quase que gratidão. Então, essas coisas para mim têm muito peso, têm muita relevância, mas não foi exatamente por isso, não. Muita gente que aqui está veio com o meu aval, veio por consideração, na parceria. Seria muito injusto, né? A partir do momento que para mim já não convém, ou eu achei uma coisa que teoricamente seja superior, eu dou as costas e abandono. Já o Santos enfrenta a Ferroviária às 4h30 da tarde nesse sábado. Hoje o Peixe treinou de manhã no CT Rei Pelé. Na entrevista coletiva, o técnico Jair Ventura garantiu que vai relacionar Gabigol, apresentado no fim de janeiro. O treinador não confirmou se o atleta começa no time titular, mas elogiou a versatilidade dele, que pode jogar como centroavante ou pela ponta. Que dentro de um jogo ele pode fazer outras funções, a gente pode mudar o sistema sem mudar as peças, né? Principalmente quando você tem o que a gente sofreu no último jogo, 2 substituições por ordem médica, isso também para a vida do treinador é terrível. Então você pode fazer, o Gabriel pode fazer outras funções, isso é importante, a gente pode usar nas 2 ou até mais. Jair Ventura ainda falou de outro atacante do Santos e o comparou a estrelas do futebol mundial. Bruno Henrique está fora desde 17 de janeiro, quando lesionou o olho, e ainda não tem data de retorno definida. Um jogador excepcional, me chamou muito a atenção já jogando contra e observando, e agora no dia a dia ver que ele realmente é diferenciado. É aquele jogador que ajuda a vida do treinador, sabe? Que o treinador está montando estratégia, criando jogadas, aí vem o Bruno Henrique, dribla 2, 3, faz o gol, e você fala, pô, cara, obrigado, Bruno. Esse cara ajuda a vida do treinador.
É aquele exemplo quando a gente sempre fala de clubes, né, que tem grandes jogadores, Cristiano Ronaldo, Messi, o Neymar, são caras que acabam com o jogo sozinho e acabam com qualquer estratégia defensiva, né, e tática que a gente fala dos treinadores. A edição de hoje termina aqui. No Santa Portal você encontra mais notícias de Santos e região. Boa noite para você. Até amanhã. Tchau.